Olá, tudo bom? Vamos lá então para mais uma aula de densitometria óssea. Hoje nós vamos conhecer outros equipamentos que são utilizados no exame de densitometria óssea para verificação de osteoporose. E um desses equipamentos se chama densitometria por ultrassom. Essa densitometria por ultrassom, ela também é muito utilizada nos dias atuais. Ela é utilizada em clínicas que fazem tratamentos, né, com os pés. Então, elas são utilizadas nessas clínicas e também para verificação da densidade óssea, envolvendo também a osteoporose. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre este aparelho que se chama densitometria por ultrassom. Esse aparelho, pessoal, ele é uma técnica onde são examinados principalmente, né, a anatomia do calcâneo e tem seu papel no programa de rastreamento populacional, né, que nós chamamos de screening. Essa técnica baseia-se na atenuação, ou seja, na absorção que esses feixes de ultrassom vão sofrer ao atravessar a estrutura óssea. E quando eles têm essa absorção, eles vão começar então a ter uma mudança de velocidade dessa transmissão por meio da estrutura que foi direcionada. Na prática, analisa-se a densidade do calcânio, né? A densidade óssea do calcânio. E o ultrassom quantitativo, além de ser uma técnica de baixo custo, mostra também quando existe a osteoporose e a resposta do tratamento. Os indivíduos identificados positivamente, ou seja, ele está querendo falar, pessoal, que quando você faz esse exame de ultrassom, né, relacionado ao calcânio, você tem que fazer também o quê? Procurar uma clínica para fazer, então, o exame no principal aparelho que nós vamos conhecer na próxima aula, que se chama DEXA. Então, deve ser obrigatoriamente examinados através da densitometria óssea da coluna, fêmur e punho. Por quê? Para poder ver a densidade mineral óssea das demais estruturas do corpo do paciente. Então, seguindo a nossa aula, nós vamos ver então que as pesquisas sobre a densitometria óssea com ultrassom quantitativo, elas são realizadas aí há mais de 40 anos. Entretanto, apenas nos últimos anos, a densitometria por ultrassom passou então a participar da avaliação clínica do paciente. Assim como as tecnologias absorciométricas, fotônicas, ou seja, de absorção de fótons de raio-x, a aplicação do ultrassom na densitometria não está basicamente direcionada para produzir imagem do osso, mas sim nós vamos trabalhar com gráficos que vão fazendo a quantificação da densidade mineral óssea do paciente. Lembrando, pessoal, que essa densitometria por ultrassom, ela não utiliza radiação ionizante, ok? Então, são feixes, né, de ultrassom que são utilizados, mas não necessariamente radiação ionizante. E através desses ultrassons, que são jogados para o calcânio do paciente, a velocidade diminui, tá? Devido à densidade mineral óssea do paciente. Porém, a velocidade também pode aumentar quando o osso do paciente já perdeu muita densidade óssea. Isso vai acontecer se for o caso, então, da osteoporose, né? Que é o osso já perdeu a sua densidade, então a velocidade do ultrassom tende a ser mais rápido. Então, continuando o nosso estudo, pessoal, em vez disso,
deseja-se uma avaliação quantitativa da densidade óssea. Então, ele está falando o quê? Que a imagem ela não é tão importante, e sim o que? A avaliação quantitativa, né? Isso vai acontecer através de gráficos. Em teoria, a velocidade com a qual o som atravessa o osso não está relacionada apenas com a densidade, mas também com a qualidade do osso. A densidade óssea e a qualidade do osso do paciente determina, então, a resistência à fratura. Portanto, a velocidade do som através do osso pode ser relacionado com o risco de fratura. Como assim, professor? Foi o que eu falei para vocês. Quanto maior for a velocidade, significa que esse osso está com sério risco de ocorrer fraturas porque ele está perdendo a sua densidade. Quanto menor a velocidade do ultrassom, quanto menor a velocidade do ultrassom, significa que esse osso está mais denso, ok? E outro tipo de equipamento, pessoal, que nós temos relacionado à densitometria óssea, se chama tomografia computadorizada quantitativa, é o QCT. Vamos conhecer então um pouco mais sobre essa tomografia? A medição da densidade mineral óssea, por tomografia computadorizada, pode ser realizada como a maioria dos scanners de TC padrão. É a única capaz de reproduzir imagens volumétricas, ou seja, aquelas imagens tridimensionais, ok? Fazendo com que a densidade óssea e a separação entre o osso trabecular e o osso cortical seja bem nítido. A vantagem da tomografia computadorizada quantitativa para outros métodos é a capacidade de isolar áreas de interesse. Ela consegue fazer isso, né, com excelência. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem onde está sendo estudado a coluna lombar, né? Mais precisamente, pegando um pouquinho, né, de umas vértebras torácicas e também um pouquinho da vértebra lombar, ok? E ela consegue fazer a quantificação da densidade mineral óssea dessa estrutura. Pode, portanto, localizar uma área em um corpo vertebral de apenas osso trabecular, lembrando que nós temos a diferença, né? Relembrando, o osso trabecular é aquele osso que é menos denso, né? Que ele vai se destruindo por dentro e ela aparece com pequenas camadas de esponja, né? Diferente do osso cortical, que ele é um osso mais denso. Então, ó, pode, portanto, localizar uma área em um corpo vertebral de apenas osso trabecular, deixando de fora outras regiões mais afetadas por alterações degenerativas e esclerose. É necessário, então, um topograma para a localização, ou seja, ele vai fazer uma varredura daquela localização e vai se obter cortes de 8 a 10 milímetros de espessura através do centro de dois ou mais corpos vertebrais. Em geral, pessoal, como eu tinha falado para vocês, ela vai pegar um pouquinho da região da coluna torácica e um pouquinho da região da coluna lombar, mais precisamente entre T12 e L3. Uma região de interesse na porção anterior do corpo vertebral vai ser então analisada para a densidade óssea. Tem como desvantagens, né? Todo aparelho ele tem a sua vantagem e suas desvantagens. A dose de radiação, pessoal, que é cerca de 10 vezes maior do que o aparelho mais utilizado em densitometria, que se chama DEXA. Então, essa é uma grande desvantagem, ok? Qual é a desvantagem? Dose de radiação 10 vezes maior. Ainda em relação à tomografia computadorizada quantitativa, pessoal, o que acontece? Ela vai produzir planos padronizados de referência, ok? Então, nós estamos vendo aqui, ó, na nossa foto, então, ó, figura A, B, C
D e E. Então, ó, na figura A, é o aparelho de tomografia, correto? Já na B, são os planos padronizados de referência para a área estudada, ok? Então, ó, aqui, no caso, na figura C, é uma imagem de um corte, ou seja, seccional da perna, com o contorno do periósteo da tíbia em destaque, né? Então, os ossos da perna, como nós sabemos, é a tíbia e a fíbula. Já na figura D, nós temos uma imagem seccional, ou seja, imagens em cortes do antebraço com o contorno do periósteo do rádio em destaque. E já na figura E, nós temos a construção do modelo 3D da tíbia, após análise inicial. A dose dessa radiação ela é muito alta, em torno de 100 a 1000 milirem, ou seja, cerca de 1 milisievert a 10 milisievert, pessoal. Lembrando que essa dose, se nós compararmos com um aparelho de raio-x convencional, essa dose ela é quase que uma dose anual. E o seu custo também é muito alto, ok? Então, são as grandes desvantagens que, ao longo do tempo, fez com que essa tomografia computadorizada ficasse um pouco obsoleto, ok? Em relação aos demais métodos de diagnóstico. E nós temos também, pessoal, um outro tipo de equipamento que foi utilizado ao longo do tempo, que se chama análise de ativação neutrônica corporal total. O que significa essa análise de ativação neutrônica corporal total? Ele era um instrumento de investigação que determina o conteúdo do cálcio total do corpo. O corpo é irradiado com nêutrons de alta energia, que convertem o isótopo estável, que no caso é o cálcio 48, esse cálcio é o que está dentro do nosso organismo, e ele vai converter em um isótopo radioativo, que é o cálcio 49. Então, como que vai funcionar? Ele vai medir a desintegração radioativa total do corpo, quando o cálcio 49 se torna 48 de novo. Então, ele vai ter um decaimento, ok? E aí se torna 49, depois ele recupera voltando ao cálcio 48. Como 99% do cálcio do corpo estão presentes no esqueleto, a técnica proporciona uma avaliação realmente real, né, fidedigna da massa óssea total. Esse método, entretanto, além de caro e de difícil acesso, ele causa também um grau elevado de radiação, pessoal. E aí, ao longo do tempo, essa análise de ativação neutrônica acabou ficando também pelo caminho, foi extinta, né? Então, mostrando um pouquinho do aparelho, onde tinha feixes de nêutrons para poder realizar o exame, ok? E aí, pessoal, dentro desse nosso estudo de hoje, nós vamos então encerrar nossa aula com aquele estudo dirigido já conhecido, não é verdade? Então, papel e caneta na mão, para que a gente possa então começar o nosso estudo dirigido. E a primeira perguntinha é: defina ultrassom, defina aparelho de ultrassom em relação à densitometria óssea. Define, então, ultrassonografia por densitometria óssea. Número 2. Qual região anatômica é estudada a densitometria por ultrassom? Qual anatomia do corpo é estudada a densitometria por ultrassom? Número 3. Vamos lá. Cite uma vantagem e uma desvantagem da densitometria por ultrassom.
Número 4. Defina tomografia computadorizada quantitativa. Número 4. Defina tomografia quantitativa, ok? Computadorizada quantitativa. Próxima pergunta. Quais são as anatomias de interesse no exame de tomografia computadorizada quantitativa? Quais são as anatomias de interesse no estudo da tomografia computadorizada quantitativa? Próxima. Cite as vantagens e desvantagens da tomografia computadorizada quantitativa. Próxima pergunta. Defina análise por ativação neutrônica. Próxima. Defina análise por ativação neutrônica. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo dirigido e a nossa aulinha de densitometria óssea, pessoal. Espero vocês na próxima aula e um forte abraço a todos. Até mais, se Deus quiser.